jumentinho. Jesus precisaria, na verdade, no sentido de se não tivesse o jumento, ele não poderia fazer? Não. Porque a gente sabe que Jesus é Deus. E ele, sendo todo-poderoso, ele pode todas as coisas e ele não precisa de nada, né? Ele por si só se basta. Mas Jesus quis precisar desse jumentinho. E sabe o que eu quero te contar, meu irmão, minha irmã? Que esse jumentinho da palavra somos eu e você. Nós somos o jumentinho da Bíblia. Nós somos o jumentinho da passagem da entrada de Jesus em Jerusalém. Nossa, Tia, você está me chamando de burro e burra? Não, meus irmãos. Mas a palavra ela quer nos trazer esse sentido espiritual de que eu e você somos como esse jumentinho que talvez, muitas das vezes das nossas vidas, nós temos esse sentimento de que nós não temos serventia alguma, de que nós somos inúteis. Às vezes bate um sentido de vida, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, qual é o meu propósito de vida? Só que nessa palavra Jesus vai dizer que ele tinha uma missão para o jumentinho. E se Jesus se importava com a missão até que o jumentinho tinha, imagine se ele não se preocupa com o que ele tem para mim e para você, com o chamado que ele tem para mim e para a tua vida. Esse jumentinho se sentia insignificante. Eu não presto para nada, quem vai me usar? E talvez hoje você tenha chegado aqui desse jeito, pensando assim: Jesus nunca me usou, Jesus não olha para mim, Jesus não tem nada para mim. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer completamente ao contrário. Você está aqui, minha irmã, irmãos, ele foi na boca de Deus, foram profetas a dizer que você não está aqui à toa. Que o Senhor te trouxe aqui porque ele tem um propósito especialmente para a sua vida. Eu e você, nós somos esse jumentinho. Só que olha que interessante, meus irmãos. A palavra vai nos contar a ordem dos fatos. Que ele envia os discípulos para desamarrar o jumentinho, para soltar o jumentinho. E é a primeira coisa que ele faz para mim como história. Porque às vezes a gente chega e a gente conhece Jesus, mas a gente ainda está todo amarrado, a gente está todo atado, a gente está todo preso pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pela nossa falta de identidade, de saber quem somos, de conhecer o amor de Deus. Nós estamos às vezes impregnados de coisas do mundo. Então a primeira ordem de Jesus é: desatai o jumentinho. E eu entendi quando eu fui estudar a palavra, porque a palavra de ordem que o Senhor me dava era: desata, desprendei-os. Porque, meus irmãos, nós somos discípulos, um dia fomos e continuamos sempre sendo desamarrados, desatados. Somos enviados como discípulos para, na ordem de Jesus, desatar e desamarrar a vida de outras pessoas. E hoje Jesus te trouxe aqui porque talvez você esteja no processo em que ele quer desatar a sua vida, ele quer desprender a sua vida, te libertar das suas amarras, porque ele tem uma missão especial para você. Não importa o que você fez na sua vida, não importa o que você faz, não importa o momento presente, mas a palavra do Senhor é que desde a criação nós somos criados para um plano de salvação. Santo Agostinho vai nos dizer que o Deus que nos criou sozinho, que não precisou de nós para criar nós, ele precisa de nós para nos salvar. O Senhor não vai salvar a tua vida, a tua história, sem precisar de você. Ele precisa de mim e de você para que isso aconteça. Vamos lá. Ele precisa de mim e de você para que isso aconteça. Porque o Senhor não força ninguém. Ele não vai te pegar pelo braço
Você vai se você quiser, como uma resposta de amor. Mas Ele tem uma missão para mim e para a sua vida. Mas para isso é preciso que a gente permita que o Senhor vai desprendendo a gente dos nossos pecados, das nossas misérias, dos nossos erros. Nós precisamos ir soltando a bagagem. E eu fico imaginando a cena daqueles discípulos desamarrando o jumentinho. E o jumentinho precisou que deixar que os discípulos tirassem as cordas que estavam amarrando ele, para que Jesus pudesse usar ele. E é dessa mesma forma conosco, que você precisa, eu e você, nós precisamos permitir que as cordas que estão amarradas em nós sejam desatadas, sejam desprendidas, para que nós possamos estar livres para aquela missão que o Senhor deu para nós. A palavra de Deus vai nos garantir, vai nos dizer que antes mesmo do meu e do teu nascimento, o Senhor já nos fez. O Senhor já nos amava mesmo antes de nós nascermos. O Senhor nos conhece, a palavra vai nos garantir que nos conhece desde o ventre de nossas mães. Então, a nossa vida não é sem história. A nossa vida não é sem propósito. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você hoje não está na família que você está por acaso. Você não está hoje aqui dentro desse grupo de oração por acaso. Você não mora nessa cidade por acaso. No plano de Deus, meus irmãos, não existem coincidências, mas tudo é providência. E a palavra vai nos garantir que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todo o sentido da tua existência vai trabalhar para que você consiga colaborar no processo de salvação que o Senhor tem para a tua vida. E através disso, você consiga ser usado e usada por Deus para a missão que Ele escolheu para a sua vida. E aí tem muitos irmãos que pensam que Jesus ele vai olhar só para os perfeitos, que Jesus vai olhar para os grandes. Na verdade, meus filhos, que quando a gente olha para a vida, quem é a primeira vez que está participando do grupo de oração? Levanta a mão. Quem já participa há mais de 3 meses? Levanta a mão. Levanta aí, você tem mão. A maioria já tem uma caminhada no grupo de oração, né? E muitas vezes, meus irmãos, por que eu estou perguntando isso? A gente olha, às vezes, a gente acha que alguns são perfeitos, né? E a gente olha para a vida dos santos, grandes santos, dos santos de altares, e a gente parece que é uma realidade tão distante daquilo que nós vivemos, ou seja, daquilo que nós queremos viver, e a gente começa a achar que talvez Deus não tem nada para a gente, porque eu nunca vou conseguir fazer aquilo que fulano fez, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que aquele santo fez. Mas, meus queridos, eu quero te dizer hoje, nessa noite, que Jesus ele olha justamente para os pequenos. Se os grandes santos de altar, eles foram grandes, você pode ter certeza, porque eles eram os menores, porque eles eram mais pequenos. A gente consegue entender alguma coisa ali nos livros dos santos, mas a gente não consegue entrar na profundidade, na complexidade da cabeça de um santo, para entender quais eram as batalhas que ele travava na mente, quais eram as batalhas que ele travava nas suas emoções, no seu dia a dia. A gente tem uma noção muito pequena daquilo que realmente um santo e uma santa travava. Daí a gente pensa assim, é para os grandes. Não, meus irmãos. Deus escolhe os pequenos. Deus escolhe os mais imperfeitos, para mostrar que tudo que Ele faz é por graça. É graça de Deus, não é mérito algum. E é por isso que eu quero te dizer que não importa talvez o tanto que você se sinta pecador, o tanto que você se sinta miserável, pequeno, Jesus te olha, Jesus tem uma missão para você. E Ele quer que você deixe com que Ele desate as amarras da sua vida. Sabe, irmãos, quando a gente estava rezando, né? E antes de vir aqui pregar para vocês, eu
estava conversando com Jesus, eu falava assim para ele. Eu falava assim, Jesus, é só a tua misericórdia mesmo. Jesus, eu não tenho nada para oferecer, meus irmãos. Eu não tenho nada. Por que o Senhor me chamou para estar ali? Porque eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada, eu estou num momento muito difícil na minha vida pessoal. Parece que eu estou simplesmente zerada de algo para oferecer. Eu não tenho simplesmente nada para entregar. E sabe o que Jesus dizia para mim? É por isso que eu te chamei. É por isso que eu te chamei e é por isso que eu vou continuar te chamando. Porque eu quero quebrar as suas convicções de que é você que faz alguma coisa. Porque a graça de Deus é a minha graça que sustenta o teu ministério, é a minha graça que sustenta o teu serviço. E por que eu estou contando isso para vocês, meus irmãos? Para dizer que realmente Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe aqueles que mais acham que não tem nada para oferecer. Enquanto eu vou dizer uma coisa por experiência própria, quanto mais você pedir para Deus te esconder, mais Deus vai te esconder. Quanto mais você pedir para Deus, no sentido de talvez não tenha consciência da tua missão, mas talvez, quanto mais você pedir para Deus que você não quer alguma coisa, não quer isso, não quer aquilo, mais Deus vai enviar para você, mais Deus vai dar para você. Porque Deus sabe, Deus enxerga na gente aquilo que nós não enxergamos. Deus enxerga em você um potencial que talvez você mesmo não enxerga. Deus olha muito além daquilo que nós pensamos e do que nós imaginamos, meus queridos. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar a certeza profunda de que você é amado, de que você é escolhido, de que você tem um propósito de vida, que você tem um chamado. Se até hoje você sente que o Senhor não te usou, que o Senhor não tem nada para você, é porque talvez tem alguma coisa ainda que você não está deixando com que você não está entregando para Ele. A palavra foi clara quando o Senhor pediu para os discípulos desamarrassem o jumentinho. Será que eu e você temos deixado com que os outros, aqueles que o Senhor manda na nossa vida, desamarrar aquilo que Deus pediu? Será que eu e você temos deixado que os discípulos do Senhor têm enviado desamarrem aquilo que temos pedido para a missão que o Senhor tem para nós? Quando o irmão vem falar de Deus para você, será que você tem permitido ou será que você tem deixado de falar? Quando alguém te chama para mergulhar um pouco das águas mais profundas, será que você tem ido junto ou será que você tem virado as costas? Qual pecado talvez você ainda não tenha conseguido largar ou você tem travado os olhos para fingir que está tudo bem? E talvez é isso que esteja deixando com que você fique preso, com que você fique amarrado, para que a missão do Senhor não se cumpra. Mas o Senhor tem missão religiosa para a tua vida. E quanto mais você se sentir, gente, Deus precisou de um jumentinho. Jesus precisou de um jumentinho. Você se sente menor que o jumento? Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. O Senhor não faz nada à toa, e é propositalmente que Ele coloca aqui a palavra para nos contar. Foi proposital que Ele quis entrar em Jerusalém montado num jumento. Foi proposital porque Ele quis que esse jumento representasse a humanidade, representasse a minha e a tua vida. Ele quis que esse jumento fosse cada um de nós, justamente para nós pensar.
Meus irmãos, e não adianta você fugir. E eu brinco que quando Deus ele imprime um carisma no nosso coração, não tem muito a ver com o tema da pregação, mas o Senhor vai mudando os passos, a gente vai seguindo as inspirações do Espírito Santo. Quando o Senhor ele coloca um carisma e um chamado no teu coração, não adianta você querer fugir dele. Por que eu falo isso? Se você pisou no grupo de oração, se você está frequentando o grupo de oração, pode passar 10 anos na sua vida e talvez você saia daqui. Mas o Senhor vai de todas as formas te trazer de volta, porque a missão que Ele escolheu para você está aqui. E eu falo isso por experiência própria, quando por um período eu estive longe do meu grupo de oração. É uma inquietação de alma, porque a gente não vai frutificar aonde Deus não nos plantou. A gente frutifica onde Deus nos planta. E se o Senhor te trouxe aqui no grupo de oração, você não está aqui à toa. Mais uma vez, nós vamos repetir isso. Você não está aqui no grupo de oração da Renovação Carismática Católica à toa, porque se o Senhor te atraiu para esse momento, foi porque Ele quer usar de você aqui. Aquele jumentinho não estava onde estava amarrado, porque Jesus queria usar ele lá na entrada triunfante dele em Jerusalém. E se você está aqui, é porque Jesus quer você usar aqui, quer te usar aqui, através do grupo de oração Adonai, através da Renovação Carismática Católica. E se você não entender isso, você não vai ver os frutos. Aquilo que o Senhor quer derramar e fazer na sua vida, na minha vida. Então, coloque essa certeza no teu coração. Algumas certezas. Que você é amado por Deus. Que você é escolhido. E quando a gente fala isso, a gente não fala de uma forma em massa. Todos são amados, todos são escolhidos. Não. Você é um amado e uma amada de Deus, um escolhido de Deus de forma individual e particular. É individual e particular, é um amor único. É um amor único. Deus derramou todo o sangue dele numa cruz, só por você. Se existisse só você no mundo, Ele faria a mesma coisa. Ele faria a mesma coisa, porque o amor de Deus é imenso, infinito, incalculável e inimaginável. Essa é a certeza que o Senhor tem que você grava no seu coração essa noite. E a outra certeza é de que porque você é amado, você tem uma missão. Você tem uma missão. O Senhor quer libertar a tua história. O Senhor Ele quer libertar a sua vida, porque Ele quer te usar. E não Ele quer te usar como um objeto. Tem gente que escuta essa palavra e pensa isso, nossa, me usar. Mas é te usar. Eu falo assim, eu brinco que Deus Ele mata dois gatos com uma palavra só, entendeu? Porque ao mesmo tempo que Ele te usa na missão que Ele deu para você, que Ele tem para você,
sou nada. Mesmo na sua miséria, mesmo quando você não está aguentando mais, o amor de Deus continua do mesmo. Ele quer continuar te usando do mesmo jeito. E eu ouso te dizer, minha querida, eu ouso te dizer que nos seus momentos mais difíceis da sua vida, é o momento que talvez Deus mais vai te usar. É o momento que talvez Deus mais vai alcançar a vida de outras pessoas. A gente não tem ideia e convicção disso, que o nosso sofrimento pode gerar na vida do outro. Porque a gente gera no sofrimento um testemunho da graça de Deus sobre as nossas vidas que nos sustenta. Um testemunho de quantas vezes Deus nos ama mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Das providências de Deus no nosso caminho. Quantos sinais de Deus eu não tenho recebido nesses meses que nós estamos passando por um momento difícil? Palavras de conforto de pessoas que nem sabem o que a gente está passando e me mandam mensagem dizendo: a palavra que o Senhor colocava para você hoje era essa. E o Senhor deu uma palavra de consolo e alívio. Meus irmãos, saia daqui hoje, nessa noite, com a certeza de que eu e você, nós temos um Pai que nos ama, que nos cuida, que zela por nós. Talvez as coisas difíceis aconteçam na nossa vida para que a gente possa ser purificado na fé. Para que a gente possa, talvez Deus, Ele olha para a gente e fala assim: minha filha, a gente reza pedindo isso, mas a gente não reza. Purifica a nossa fé, aumenta a minha fé, a tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Mas quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente começa a refletir: será que a graça e o amor realmente sustenta? E é uma prova de fé. É a prova de fé que o Senhor vai trazer para nós. Para olhar para a gente e perguntar assim: ó, e aí, minha filha, você está me servindo pelo que eu te dou? Ou você está me servindo pelo que eu sou? Se essa pergunta de Jesus não chegou na tua porta, não vai chegar. E eu quero te dizer que você precisa preparar o teu coração. É por isso que a gente precisa fazer penitências e jejuns e sacrifícios para a gente forjar a nossa carne, o nosso espírito, a nossa mente, para que quando aquela tribulação que vem do próprio Senhor, por permissão de Deus, a gente tenha que ficar com a cabeça preparada para cantar orando. Porque dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo, mas você olha para trás e vê que a mão do Senhor ainda te segura. Tudo que Deus já fez em toda a sua história de vida, você olha e fala: não tem como abandonar um Deus assim. Não tem como abandonar um Deus que olha para a minha miséria e continua me amando. Não tem como abandonar um Deus que transforma a minha vida todos os dias, que me dá esperança, que me impulsiona a ser melhor, que deu a sua vida por mim, e por mais que eu vou lá e ofendo e maltrato, Ele continua me amando. Um Deus que olha como ninguém me vê. Um Deus que te olha como ninguém te vê. O olhar do Senhor sobre a sua vida é um olhar que mais ninguém tem, nem teu pai nem tua mãe. Você acha que teu pai e tua mãe te ama? Deus te ama infinitamente mais. Você acha que teu marido e tua esposa te ama? Deus te ama infinitamente mais. O amor mais forte agora, você acha que você ama seus filhos? Jesus, Deus te ama infinitamente mais. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer derramar essa certeza no teu coração de que você é amado e amado por Deus. Você tem uma missão, e essa missão vai passar por fases, e essa missão vai passar por purificações, e vai passar por processos, mas sempre o Senhor vai estar te sustentando, porque quem é escolhido não tem escolha. Uma vez que foi chamado, não tem como deschamar. Aquele gente não tinha uma missão, ele tinha um propósito para se cumprir. E você também tem. Você foi chamado aqui hoje para dar o teu sim a Deus, para permitir ser amado por esse Pai, para permitir ser desamarrado de tudo aquilo que talvez tenha aprendido a tua história, tenha aprendido a tua vida nessa certeza de que tudo concorre para a glória de Deus. O amor de Deus ultrapassa todos os limites, gente. Todos os limites é só a gente ver Deus. Todos os limites. Por isso, quero te convidar essa manhã, você vai te ver.
Eu conheço o que você tem passado, o que você tem vivido. Todos os sentimentos que talvez você tenha trazido no teu coração, de se sentir pequeno, insignificante, mas saiba, meu filho, saiba, minha filha, que para mim você é a pessoa mais importante do mundo. Saiba que para mim você é a melhor pessoa do mundo. Sinta o amor no meu braço. E fique nesse abraço com Jesus apertado, apertado, apertado. E chora se você quiser. E ri se você quiser esse abraço. Mas tenha certeza que esse abraço permanece e está vivo em você. E eu quero te pedir, meu querido e minha querida, que todas as vezes que você se sentir pequeno, se sentir insignificante, como se ninguém se importasse com o que você passa, com a sua história, você vai fazer esse exercício de fechar os teus olhos e na tua imaginação, porque aquilo que nós trazemos para a nossa imaginação é aquilo que nós trazemos para a nossa realidade. Você vai fazer esse exercício de fechar os teus olhos e de se encontrar ali na intimidade com Jesus. E deixar Jesus conversar com você. E deixar Jesus te olhar, te admirar, te abraçar, te fazer carinho. E você fica ali no tempo que você quiser e no tempo que você vai precisar. Mas na certeza que você tem o Senhor, que você tem um amigo, que você tem um Pai que te ama muito mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Vamos cantar mais uma vez, meu amor. Teu amor não me trata como exige minhas faltas. Teu amor não me trata como exige minhas faltas. Me vê como ninguém me vê. Me vê como ninguém me vê. Me vê como ninguém me vê. Ninguém te ama como ninguém te ama. Nunca se esqueça disso. Não se esqueça, em todo decorrer da caminhada da sua vida, que o Senhor Jesus ele nunca vai nos tratar como exige as nossas vidas. Deus não quer a tua performance, Deus não quer o teu conhecimento. Ele não te trata como exige as suas e as minhas vidas. Acredite nisso, se apegue nisso de todo o teu coração, porque você vai viver uma vida com Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que nós possamos, nesse momento, estender as nossas mãos mais uma vez sobre a Letícia. Que nós possamos pedir pela vida dela, a família dela, os filhos dela, os filhos que ficaram na casa, pela volta dela, que ela vai voltar para sua casa nesse caminho, durante a estrada. Que nós possamos pedir a presença de Deus sobre os ministérios dela, o chamado que o Senhor levantou a Letícia neste tempo, que Ele possa sempre estar com ela, todas as dificuldades, em todas as alegrias, em tudo que ela precisar, Senhor Jesus. Cuida, Senhor Jesus, da casa dela, Senhor Jesus, da família dela, dos filhos dela, Senhor Jesus, do emprego, da saúde, Senhor Jesus.
Pessoal, a gente possa sentar os recadinhos super importantes. Gente, foi bom ou não foi? Foi uma maravilha. Agora você já está falando da notícia. Quer dizer que essa frase tocou muito no meu coração. Muito obrigada pelo seu sim. Tenho certeza disso. Muito obrigada mesmo. Gente, quero dizer para vocês que sábado que vem tem a pode